Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Olá, gente. Muito bom dia. Estamos chegando com muita alegria com mais uma edição do nosso programa aqui pela TV Alterosa. A edição de hoje aborda sobre tributação com o renomado contador André Vargas, que vai falar também sobre a nova reforma tributária. Acompanhe a partir de agora na TV Alterosa. Gente, com muita alegria que nós estamos recebendo esse grande profissional, contador, há mais de 20 anos atuando na área, conosco para a gente falar sobre a fiscalização da Receita Estadual. André Vargas, seja bem-vindo à TV Alterosa, meu amigo. Obrigado, Ângelo, obrigado a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui com você hoje, falando desse assunto tão importante, especialmente aqui focado no estado de Minas Gerais, que é a atuação da Receita Estadual de Minas junto aos pequenos e médios empreendedores, a forma que a Receita Estadual está trabalhando atualmente, desde o ano 2023, ela vem focando os seus trabalhos numa forma mais moderna de trabalhar, com ferramentas eletrônicas que conseguem cruzar melhor os dados que ela recebe através das declarações que a própria empresa de contabilidade envia para ela. A Receita Estadual ela consegue cruzar esses dados com as próprias notas fiscais, com as obrigações acessórias, com relatórios de administradoras de cartão de crédito, de instituições financeiras, de instituições de intermediação de pagamento e através desses dados condensar tudo isso de forma a localizar indícios de sonegação fiscal, indícios de fraude fiscal, através da movimentação financeira das empresas. André, é impressão ou a fiscalização está ocorrendo com mais frequência? Sim. Agora, atualmente, a fiscalização está mais moderna, não está tanto mais em loco, como era antigamente, tão presencial, e passou para o meio digital, através das ferramentas que ela possui, especialmente os sistemas novos, como o radar fiscal, ela consegue processar um número de informações gigantesca. Enquanto aqui a gente está conversando, pode ter certeza que o robô da Receita Estadual, o radar fiscal, está processando vários CNPJs, cruzando os dados para identificar possíveis ilícitos nas operações das empresas. O sistema da Receita não é que é um sistema malvado que quer simplesmente te multar. Ele quer também, antecipadamente, evitar que você cometa algo totalmente errado que pode te gerar uma multa futura grande. Como que ele funciona basicamente? Ele funciona através de cruzamento de dados. Então, quando ele identifica, por exemplo, que a empresa está comercializando produtos, mas ainda não adquiriu aquelas notas fiscais dos produtos que ela teve origem, né? Por exemplo, a compra não teve nota fiscal e ela começou a emitir notas de venda, esse robô já vai gerar um alerta para o fiscal, para o gestor fazendário, que automaticamente vai bloquear a inscrição estadual daquele contribuinte. No primeiro momento, pensa-se assim, nossa, mas bloqueou minha inscrição, que coisa ruim, não poderia ter feito isso comigo, mas no segundo momento, quando se avalia melhor, entende-se que se a Receita permitisse que aquele contribuinte, são chamados de contribuinte, tanto as pessoas físicas como jurídicas, permitisse que aquele contribuinte continuasse efetuando vendas sem ter as notas fiscais das compras daquelas mercadorias que ela está revendendo, por exemplo, o contribuinte poderia incorrer num problema muito maior, numa multa futura, num problema muito grande para ele. A sonegação, ela existe na prática? É muito frequente? Infelizmente, a sonegação existe sim na prática, Ângelo. Porém, há caminhos também que a gente chama de elisão fiscal, que não é o mesmo que sonegação fiscal. Elisão fiscal é algo totalmente lícito, onde é utilizado as brechas da legislação para reduzir a carga tributária. De fato, é alta, mas é possível sim economizar nos impostos com um bom planejamento tributário. Aí entra o profissional, ou seja, o contador, para gerir essa questão financeira das empresas, não é isso, André? Com certeza.
entra o contador e entra também, às vezes, o erro do empreendedor, que não busca aquele profissional. Então, a orientação é que sempre busque um profissional capacitado, um contador de sua confiança, para iniciar os trabalhos, o seu empreendimento, já iniciar de maneira correta. O que a gente tem visto frequentemente, Ângelo, é que o empreendedor acaba ouvindo, às vezes, parentes, amigos, vizinhos, e começa da maneira errada as suas vendas. Eu cito, por exemplo, o e-commerce, que hoje está em alta totalmente, as vendas nos marketplaces de todo o mundo. Hoje, os marketplaces, inclusive de outros países, estão dominando também o mercado varejista, né? Então, às vezes o empreendedor começa errado, porque começa a efetuar suas vendas pelo seu próprio CPF, o que não pode acontecer, ou começa através do microempreendedor individual, mas não respeita o limite de faturamento do microempreendedor individual e acaba extrapolando aquele faturamento e assim incorrendo em problemas também com a fiscalização da Receita, às vezes tendo que desenquadrar o seu MEI retroativo, pagar impostos retroativos, que às vezes nem seriam devidos se ele tivesse a orientação logo de início, uma orientação clara, uma orientação contundente de um profissional habilitado. Conosco o André Vargas, grande profissional, é referência na área, conosco nessa manhã falando sobre tributações. André, voltando aqui na questão do Pix, que é muito usado Sim. na atualidade, né? Sim. Quais são os grandes erros para quem usa dessa ferramenta? Excelente pergunta, Ângelo. Às vezes a pessoa pensa assim, o contribuinte pensa assim, não, eu estou fazendo muito Pix, eu estou usando muito meu cartão de crédito, por isso eu estou correndo um risco grande. Não necessariamente. O que a Receita tem como foco, a Receita Estadual tem como foco, é aquele contribuinte que recebe muito Pix, muito ou mesmo que sejam poucos Pix, ou recebe vendas realizadas através de cartão de crédito e ele não declara aquelas operações, que a gente chama de operações que são de fato gerador do imposto, que realmente enzejam a aplicação do imposto, né? É diferente de, por exemplo, eu como pessoa física, proprietário de uma empresa, eu recebo um Pix da venda de um veículo, vendi uma moto, eu recebo aquele Pix, não há tributação. Mesmo que a Receita Estadual me cobre uma justificativa depois, que acontece com frequência, eu vou apresentar que foi devido à revenda de um veículo ou foi devido a uma locação de um imóvel que eu possuo, por isso que eu recebi aquele valor. Então, esses tipos de acontecimentos são frequentes. A Receita quer filtrar apenas o que é sonegação de imposto, o que é venda sem nota fiscal. Então, por isso, o contribuinte não pode efetuar a venda sem nota fiscal e, especialmente, receber aqueles valores na sua conta física, na sua conta jurídica, porque vão ser alvos de cruzamento de dados da Receita Estadual. E hoje o Pix vem sendo muito usado, né? Essa questão de taxação do Pix, isso pode ocorrer? Se fala muito aí na atual gestão do governo federal, que pretendem taxar o Pix. Qual a sua opinião em relação a isso? Qual a expectativa, meu amigo André? Eu acredito que sim, infelizmente os impostos estão aumentando a cada dia mais. Na verdade, já existe até uma taxação de Pix para pessoas jurídicas em alguns bancos, já existe essa cobrança, né? E eu acredito que infelizmente pode vir a chegar também a contribuintes pessoa física, contribuintes microempreendedores, pode chegar a acontecer também. No programa de hoje, estamos contando com a participação do André Vargas, que é contador, falando sobre tributações. Daqui a pouco a gente volta após o intervalo, dando sequência a esse assunto relevante que muito interessa ao nosso telespectador. Bom dia. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Se você procura por uma injetora de calçados qualificada para atender a demanda de produção na sua empresa, a RX Máquinas é a solução certa para o seu negócio. A produção dela, em vista da produção das minhas outras máquinas, é o dobro. A máquina é uma excelente máquina. Garanta uma injetora que tenha o melhor custo-benefício, mais vida útil, fácil manutenção e com alta produtividade. A CIMEL, que traz tecnologia avançada para a sua segurança. Uma estrutura organizacional com alto índice de informatização em todos os seus processos comerciais com prestações e serviços de segurança eletrônica. São mais de 30 colaboradores diretos. Monitoramento 24 horas com alarmes, câmeras, ronda monitorada, manutenção periódica e permanente.
Semelk, 20 anos monitorando 24 horas. Agora ficou mais fácil cuidar da saúde em Nova Serrana. As UBSs dos bairros Jefferson Batista, Novo Horizonte, São Geraldo e Planalto estão com horário estendido, das 5 da tarde às 8 da noite. Diversos serviços de saúde e sala de vacinação até às 7h30. Uma conquista para que o trabalhador tenha mais tempo para cuidar da saúde e da saúde de sua família. Prefeitura de Nova Serrana. Tempo de grandes conquistas. Nossa nova localização fica na Avenida José Manuel Custódio, 1964. Esperamos por vocês! Precisa de um site para o seu negócio? Vá para nogahost.com. Hospedagem, criação de sites e e-mail profissional. Uma plataforma completa, integrada com os melhores aplicativos do mercado. Alta performance, hardware de última geração e desempenho incrível. É seu site até 10 vezes mais rápido. E se você está sem tempo ou não consegue personalizar seu site, contrate-nos. Deixe seu site nas mãos de especialistas e foque no crescimento do seu negócio. Acesse nogahost.com. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa. Olá, gente, muito bom dia. Já de volta aqui na TV Alterosa com o programa Ângelo Máximo. Hoje, com a participação desse grande profissional, contador, referência, abordando sobre tributações, receita estadual. André, já que você atua há muitos anos na referida área, com certeza você é muito questionado em relação aos impostos cobrados pelo governo federal, governo estadual. É uma reclamação muito comum no seu escritório? Sim, Ângelo. Constantemente os contribuintes, nossos clientes, têm reclamado bastante da carga tributária. Muitos deles optam lá, claro, a maioria dos empreendedores do Brasil hoje optam pelo regime do Simples Nacional. E a alíquota do regime do Simples Nacional, ela é variável, Ângelo. Então, ela não permite que o contribuinte cresça tanto sem subir tanto a alíquota. Ela sobe drasticamente. Então, o contribuinte começa lá com a alíquota pequena, a alíquota de 4%, às vezes 4,5% no caso de indústria, mas à medida que o faturamento dele vai subindo, ela sobe muito rápido, chegando a 10%, 11%, o que realmente dificulta muitas operações da empresa. Nesse momento, a empresa tem que realmente buscar um planejamento tributário para reduzir essa carga tributária, que é muito alta, mas às vezes é difícil para ele, principalmente para o pequeno e médio empreendedor, é difícil de sair do regime do Simples Nacional por ser mais prático, né? O próprio nome fala, simples, né? Então, às vezes, dificulta para o pequeno. Então, o empreendedor tem essa alternativa. Sim, ele tem a alternativa de mudar de regime. Além do Simples Nacional, ele tem também o regime do lucro presumido, do lucro real, que aplica-se principalmente para quando ele tem um faturamento elevado, um nicho específico. Às vezes, igual a gente tem cliente que trabalha muito com importação, que outros regimes de tributação atendem melhor ele. Então é importante que você que está empreendendo na área procure um profissional de sua confiança, um contador de sua confiança, para que sempre faça essa simulação de impostos, esse planejamento, para que aí você decida o melhor caminho para a sua empresa. André, em relação ao MEI, qual a sua opinião em relação ao MEI? O MEI, Ângelo, inclusive, já houveram outros momentos que estava para aumentar o limite de faturamento do MEI. Hoje a gente tem o MEI com o limite de faturamento de R$81 mil anual, temos o MEI caminhoneiro também, que atende um pouco mais esse segmento específico, e temos também projeção de aumento desse faturamento do MEI.
Porém, o MEI, ele realmente é feito para quem é pequeno, é para aquele artesão, é para aquele carpinteiro, bombeiro, eletricista, uma costureira. Então, o que acontece muito é, às vezes, comércios ou até indústrias tentando atuar como MEI para recolher menos impostos, mas acabam extrapolando esse limite, acabam, às vezes, se complicando em relação aos impostos, porque o MEI realmente não comporta a atividade dele. É importante, é útil, é bom, mas realmente é para quem é bem pequeno. O valor do MEI hoje, a pessoa pode faturar até que qual valor, André? Hoje, até R$81 mil por ano, podendo faturar mais 20% desses 81, só que automaticamente ele tem que se excluir do MEI no ano seguinte, né? E caso ultrapasse esses 20% de limite, 20% sobre os 81, dentro daquele ano, caso ultrapasse, ele é obrigado a se desenquadrar do MEI desde a abertura ou mês de janeiro, se tivesse sido aberto há mais tempo. Aí é que mora o problema. É onde que muitos microempreendedores, especialmente esses que atuam no segmento do e-commerce, acabam se complicando bastante. Acabam extrapolando esse limite em mais de 20% e tem que retroagir a sua apuração de impostos desde janeiro daquele ano ou desde a abertura do seu MEI, o que faz com que ele tenha diversas obrigações acessórias a serem apresentadas no regime, no caso do Simples Nacional. O pagamento dos impostos com juro e multa acaba às vezes estagnando a atividade dele, dificultando que ele empreenda devido a ter errado nesse momento. Por isso a importância de estar sempre com acompanhamento de um profissional capacitado. André, em relação à reforma tributária que se encontra no Congresso, na Câmara, o que você pode compartilhar com a nossa audiência? Então, Ângelo, já está aprovada, é um assunto extenso, que merece um quadro do seu programa exclusivo para isso, é um assunto extenso, mas já está aprovada, está sendo modificada constantemente. Esses impostos agora estão sendo cobrados de maneira unificadas, algumas empresas já estão em testes, aproximadamente 500 empresas em testes. Para o ano que vem, mais empresas estarão sujeitas a algumas modificações trazidas pela reforma tributária e vai se alongar ao longo dos anos. Até 2033 teremos mudanças, empresas entrando nesse regime. Tem aí também o split payment, que vai mexer bastante também com a movimentação financeira dos contribuintes. Então é algo bastante detalhado que precisa realmente ser bem estudado, porque vai influenciar bastante a movimentação financeira e econômica das empresas em todo o país. André, com a sua vasta experiência, você consegue precisar o número de impostos existentes na atualidade? Então, Ângelo, difícil porque eles oscilam muito. Alguns impostos para um segmento são extintos, outros entram em vigor, mas realmente é um volume muito grande de impostos, aumentando a cada dia mais. Senado e Câmara tentando lá brigar, até tivemos agora recente a retirada de pauta de um projeto que aumentava ainda mais os impostos, né? Porém, o governo atualmente está insaciável tentando arrecadar cada dia mais. Já passamos de 3 trilhões arrecadados esse ano, e a tendência é fechar aí com 3,7 trilhões, 3,6 trilhões esse ano, que é muito recurso, né, uma arrecadação enorme, muito grande. Tá certo. Estamos caminhando para o final do nosso programa. Agradecer o André. O André é integrante do Lions. Eu tive o prazer de participar de uma solenidade que você assumiu como presidente do Lions Club. Você continua participando, André? Continuo como membro do Lions Club. O pessoal está muito unido, sempre ajudando quem precisa. Estamos à disposição, sim. Muitas ações voltadas para o social, né, André? O Lions Club é muito importante nessa área, sempre atendendo todas as necessidades. A gente sempre fala, onde tem um necessitado, existe um leão. Muito importante. Para encerrar o programa, eu gostaria que você deixasse sua mensagem para a nossa audiência, André. Primeiramente, queria te agradecer, te parabenizar pelo programa. Acredito que esse programa diverso, onde que a gente consegue informar as pessoas, dar dicas para as pessoas, realmente agrega muito, ajuda as pessoas, especialmente na área de contabilidade, aos que querem empreender, para ter bastante atenção com essa questão. Sempre procurar um profissional capacitado, profissional de sua confiança, um contador bom de sua confiança, que ele vai saber te orientar. E grande parte dessas orientações iniciais nem custo tem. Então entre em contato com o contador, ele vai te passar bastante orientações, provavelmente não vai te cobrar nada por isso, e assim você consegue dar início nas suas atividades de maneira correta, sem riscos fiscais, sem riscos de multa e conseguindo exercer sua atividade com bastante cautela, com bastante cuidado e com um rendimento bom, né? Buscamos trabalhar o nosso programa numa linha educativa, né?
e essa liberdade que a TV nos dá de trabalharmos os mais diversos conteúdos, isso soma muito na vida do telespectador, na vida do cidadão. Obrigado, meu amigo, pela participação esclarecedora. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E a você que nos assistiu e vai seguir na companhia do meu amigo, grande comunicador, vem aí, Cláudio Miranda. Valeu, pessoal. Até o próximo encontro. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, 11 da manhã, aqui na TV Alterosa.